Eleições na Argentina. A disputa presidencial vai ser decidida em segundo turno entre o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, e o candidato de extrema-direita, Javier Milei. Com praticamente todas as urnas apuradas, Massa conta com 36% dos votos, enquanto Milei soma 30%. A candidata Patrícia Bullrich, que era considerada pró-mercados, terminou em terceiro lugar, com quase 24% dos votos. Pelas regras eleitorais, só venceria em primeiro turno o candidato que obtivesse 45% dos votos válidos ou atingisse 40%, com uma diferença mínima de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. De acordo com a Câmara Nacional Eleitoral da Argentina, a taxa de comparecimento nas urnas neste domingo foi de 74%. Nova votação está marcada para 19 de novembro. E vamos ampliar este assunto porque a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O país vizinho também é um dos sócios fundadores do Mercosul, o bloco econômico que reúne países sul-americanos. E para entender melhor as implicações do que está em jogo no cenário político por lá, eu conto com a participação do cientista político, o Leandro Consentino. Olá, Leandro, bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com você e com todos os espectadores do Mercado e Companhia. Leandro, eu gostaria que você começasse contextualizando para a gente a relação, Brasil e Argentina e como isso vem sendo discutido aí ao longo dos anos. Perfeito, Priscila. Quer dizer, é uma relação que a gente tem bastante profunda e histórica, né? Nós temos aí uma fronteira bastante grande, nós somos os dois maiores países aí pensando em América do Sul, no Cone Sul. E, como você já bem colocou, aí tem uma relação umbilical, tanto do ponto de vista do comércio bilateral, pensando nos dois países aí que ao longo dos anos foram sempre construindo essa relação, também em termos políticos, também em termos estratégicos. Depois das ditaduras militares de cada país, a gente teve avanços importantes nessas relações bilaterais, mas também tem uma questão importante do ponto de vista multilateral, do ponto de vista regional, onde nós somos os principais sócios, aí, Brasil e Argentina, do projeto de integração do Mercosul. Então, o Brasil, dando preferência a esse projeto desde a década de 90, olhando com mais carinho para essa integração regional, sempre teve por parceiro a Argentina, porque Paraguai e Uruguai, em que pese serem países que a gente respeita bastante, têm economias muito menores, têm populações muito menores. Então, o Brasil e a Argentina sempre capitanearam esse projeto de integração e, portanto, tudo que acontece nos nossos vizinhos hermanos ali, nos nossos vizinhos portenhos, diz respeito a gente também, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Por isso a importância da gente analisar bastante bem o processo eleitoral que eles estão enfrentando nesse momento. Sim, e Leandro, trazendo a análise aqui para uma possível vitória, de Javier Milei, que tem propostas pouco convencionais aqui para a economia e um discurso bem diferente do que prega o governo atual do Brasil. Você acha que, de alguma forma, esse acordo entre Mercosul e União Europeia, ele pode acabar sendo afetado? Priscila, acredito que sim. A gente teve um problema do ponto de vista desse acordo ser concluído justamente por uma liderança muito parecida com Javier Milei, que é o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro esteve na presidência da República do Brasil, a gente teve grandes problemas do ponto de vista da conclusão desse acordo, ainda que na própria presidência dele tenha sido anunciado um avanço. Logo depois a gente viu que os países ali centrais na União Europeia, como a própria França, tiveram dificuldade em concluir os trâmites desse acordo. Acho que a eleição de Javier Milei colocaria agora o bode na sala do nosso vizinho da Argentina do ponto de vista da conclusão desses acordos. Milei já criticou mais de uma vez o Mercosul, já disse querer sair do Mercosul. Não acredito que ele concretizaria essa promessa, mas de fato ele poderia deixar o Mercosul de lado, em compasso de espera, como fez o seu próprio homólogo Jair Bolsonaro aqui durante a presidência. Então, acho que o que a gente tende a esperar é um prestígio muito menor, dado uma presidência Milei, teria um prestígio muito menor dessas relações multilaterais aqui no Cone Sul e, por consequência, a dificuldade de fechar esse acordo com a União Europeia. Sim, e no final de agosto também, vamos trazer isso aqui à tona, os governos do Brasil e da Argentina, eles anunciaram um acordo de 600 milhões de dólares para garantir as exportações brasileiras para o país vizinho. Como essa vitória aí do Milei, ela pode afetar esse acordo e a relação também dos países de forma geral?
Priscila, claramente a gente teria aí duas personalidades políticas, político-ideológicas bastante distintas comandando ambos os países. Então, óbvio, relações internacionais não precisam ser pautadas a todo momento por uma coincidência ideológica. A gente sabe que o interesse das nações tem que estar acima dos interesses ideológicos. Mas se a gente tiver basicamente convergência do ponto de vista político e ideológico, os acordos certamente tendem a andar de forma mais tranquila, de forma mais suave. Quando a gente tem uma característica como a do Javier Milei, que já tem por natureza não prestigiar um comércio multilateral, ter como divisa a questão muito mais forte do ponto de vista de olhar para a Argentina, de olhar para esses setores mais iliberais, como fez Jair Bolsonaro, como era o próprio Donald Trump, e de outro lado a gente tem uma liderança de esquerda como o presidente Lula, a gente tende a ter atritos, ter ruídos aí na relação entre os dois países que dificultariam a conclusão de acordos como esse que você trouxe à tona aí. Complicaria aqui bastante. Agora, pouco dia antes do primeiro turno, a Argentina pediu oficialmente para aderir ao novo Banco de Desenvolvimento conhecido como Banco do BRICS. Na sua avaliação, como é que fica essa questão, Leandro? Também acho que dificulta, Priscila, dado que o BRICS hoje se coloca como um bloco, do chamado Sul Global, ali, né, uma tentativa de contrapor potências ocidentais, em que o Javier Milei não teria grande interesse em ingressar ou em aprofundar essa relação. Então, acho que hoje a Argentina tem uma liderança mais voltada para a esquerda, ali, calcada no kirchnerismo, próximo a Alberto Fernandes, próximo a Cristina Kirchner. Sérgio Massa, ainda que um pouco distante desse peronismo mais profundo, ainda é desse mesmo grupo, e Javier Milei é completa antítese disso. Então, acho que a gente teria bastante dificuldade. A esperança que nós temos de uma suavização das posições de Milei é porque ele vai precisar conquistar uma fatia do eleitorado de centro agora nesse segundo turno. Então, como vocês bem colocaram, a Patrícia Bullrich, que era uma candidata mais pró-mercado, ficou em terceiro, obviamente fora do segundo turno, mas ela é a grande noiva a ser cortejada aí pelos dois candidatos. E talvez ao cortejar os eleitores da ex-candidata Patrícia Bullrich agora, eles precisem suavizar algumas das suas propostas, e essa é a esperança que Javier Milei, de alguma forma, continue suavizando, caminhando ao centro, tanto quanto Sérgio Massa também o fará, e pode ser que alguns acordos ainda resistam por conta disso. Tá certo, Leandro. Obrigada aqui pela sua participação, viu, no Mercado e Companhia, seus esclarecimentos. E voltamos a falar em uma outra oportunidade. Eu que agradeço, vai ser um prazer, Priscila. Um grande abraço a você e a todos os telespectadores do Mercado e Companhia.